Boa noite, boa noite, boa noite. Bora começar a live aqui com a Luana. Esperar o povo chegar e ela chegar. Deixando um comentário aqui fixo. Opa. Constelação familiar. Aí. Dá uma fixada nesse comentário. Vou só esperar a dona Luana pedir para participar. Nixon, meu irmão, saudade de você. Chique demais. Astrologuesa, português, boa noite. Opa, Ana já pediu para participar. Bora lá, galera. Ela tirou esse nome. Ô, Luana, cadê você? Eu vim aqui só. Cheguei! E aí, Yuri? Beleza, Luana? Chique. Chique. Você acredita que essa área sua de trás, esse mural de trás, onde você tem o mapa e os materiais, desde quando eu queria estudar astrologia, eu sou apaixonada nesse material que você tem? Que legal. Sabe quem fez? Maravilhoso. Um amigo meu, pisciano, que nasceu dia 23 de fevereiro. Ele é artista plástico, olha só. Olha só, Esse é um dia meu pra irmão você. quase de data, É, né? Que exatamente. mais? Ai, E faz muitos anos isso, porque quando eu queria estudar astrologia, eu estava grávida da Ana Maria. Ana Maria vai fazer 14 anos. caraca, é verdade, bicho. Faz muito Porra. tempo. Nessa época, eu estudei numerologia com você. Sim, eu lembro, eu vi seu mapa. Hoje eu fui rever aqui os seus dados, aí por isso que eu, na minha memória é boa, mas nesse caso aí não foi memória, não. Foi que eu pus seus dados no Vega Plus para ver os seus Pra posicionamentos. ver. Mas eu lembrava que você tinha ascendente em Ares, como eu, Marte em Escorpião, como eu, que você era pisciana, que sua lua em Sagitário, só tem que as outras eu não lembrava. Eu não lembrava que você tinha um Norte Sul em Sagitário também, junto com Urano. Tem Urano lá também, junto com a Lua, né? Exatamente. E Então, esse momento atual que a gente está vivendo, até estava falando no Stories, tá denso para burro, né? Porque eu tenho muitos planetas ali naquela transição Sagitário-Capricórnio. mas como é que tá o dos graus seu aqui de Sagitário ao O meu é de 13 a 14, a Lua e Urano. E aí tem no comecinho de Capricórnio, Netuno e Júpiter. Sim, sim, sim. É, o Netuno não. O Netuno já passou pelo seu Sol, pela quadratura com sua Lua, com seu... Já Ah, Saturno que tá pegando meu Sol, verdade. É verdade. né? Tá lá em cima lá. Mas estamos felizes nesse processo. Um dos aprendizados que eu tive nessa fase Saturno em cima do Sol em Peixes foi a diferença do Peixes no processo de imprimir, de perceber, e o Saturno trazendo o sentir mesmo. Que tem uma diferença muito grande você perceber algo e sentir de fato aquele algo, né? Porra. Então fez uma grande diferença para mim esse trânsito de Saturno. Você quer dizer que é tipo, o Saturno dá uma ancorada para a Você realidade e traz pro passa corpo a captar, gente, né? você passa a captar, porque o que acontece é, né, pelas qualidades primordiais, quando a gente pensa no signo de peixes, ele é mais úmido que frio. E Saturno é mais frio que seco. Então, quando há o encontro de Saturno com peixes, há um aumento do frio. E o frio é o movimento de captação. Uau. Então, você passa a sentir quando você passa a realmente captar. Então, quando você imprime,
isso também aumenta a nossa sensibilidade, no sentido de o peixe às vezes é canal e tal, mas ele não saca muito bem o que acontece com ele, né? Então, às vezes ele passa por aquilo e esquece. Sim. Agora, com Saturno em peixe, você passa a sentir mesmo as quedas de energia, sabe? Perfeito. Você sente aquilo, o processo fica mais profundo, mais intensificado. Eu sinto quase como um escorpião, porque o escorpião é mais frio que úmido, né? Entendi. Então ele tem essa intensidade do sentir. Que legal, que bela associação. Então, eu queria começar a prosa aqui. Já começamos, mas eu queria. Ascendente Áries, vai que vai, né? Já chega com o Chega pé na chegando. porta. Cara, eu quero saber de onde você tirou um tanto astral, velho. Como assim tanto astral? O que que significa tanto astral? Como é que é esse... Cara, eu tirei do jeito que eu tiro tudo na minha vida, do nada. Do nada vem assim a palavra e eu pego e vou, entendeu? Eu não fico calculando estrategicamente. É uma coisa... E foi uma coisa muito interessante, porque o tanto astral, ele hoje, né, como marca, pensando em marca, é um nome que ninguém escolheu, ninguém pegou. Então ele era para ser meu mesmo. E virou isso aí, né? E assim, nunca tinha pensado tanto astral, poxa, tanto, né? E se misturar com astral e tal. E na época eu trabalhava, o nome da minha empresa era Saúde pelo Toque. E aí, do nada, eu tava fazendo essa transição de trabalho com terapia e com astrologia, porque eu comecei na constelação primeiro. Ah, você Depois, começou na constelação primeiro? Eu não sabia. Gente, porque aqui em Uberlândia as pessoas são mais pro lado terapêutico do que astrológico. Então eu tive um pouco de ressalva para começar na astrologia por conta do preconceito da cidade. entendi. E aí, quando eu fui sentindo confiança e tendo cliente aqui na cidade, na época não tinha isso aqui, né? Não tinha isso aqui. Não. E aí, quando eu fui tomando confiança, eu senti que eu precisava achar um meio de falar sobre astrologia e estudar ao mesmo tempo. Eu comecei a fazer o Instagram do Céu do Dia e eu acho que é uma prática para quem é astrólogo maravilhosa, né? Porque você vai treinar o seu raciocínio de autônomo, de reflexão, de união das frases e tudo. Então, eu acho que foi excelente para mim por um grande tempo. Hoje eu tenho uma outra pegada, sabe? Esse movimento já me irrita plenamente, mas coisa de ascendente, a gente vai até a exaustão do rolê, depois a gente para e faz outra coisa. Eu odeio esse negócio de horóscopo, não serve pra nada, essa porcaria. É horrível isso, né? Mas você começou na constelação, então, gente, eu jurava que você tinha começado estudando numerologia, astrologia depois, porque uma das perguntas era o que na consulta sua você percebeu de insatisfação para você buscar a constelação. Então, essa pergunta minha foi bizarra. Não, essa pergunta pode botar na caixinha, porque não é. Caramba, velho. Não. Na verdade, eu comecei a entender a astrologia melhor por conta da constelação. Como assim? A constelação, ela te traz uma conexão muito grande com o meio energético, né? Então, é uma linguagem diferente. A gente tem linguagem verbal e linguagem não verbal, né? E a linguagem verbal, ela te dá a opção de ver a vida através das coisas dos sentidos, né? Então, você vê os fatos, você consegue interpretar, distinguir tudo. A linguagem não verbal, ela te dá a oportunidade de ler o oculto, né? Então, e o sistêmico me dava essa oportunidade no campo físico. Então, eu vi o corpo das pessoas fazendo movimento para trás, movimento para frente, né? Ou entrando num estado de contração, de tensão.
E ver o corpo das pessoas dentro de um campo sistêmico, fazendo movimentos que tinham relação com algo que era além do que você via no dia a dia, aquilo me impressionou muito, muito. E eu fiquei numa imersão de anos na conexão sistêmica, fazendo curso com professores de fora do país. Legal. Então, eu tive contato com vários professores muito incríveis e fiquei em constelações onde teve 90 pessoas, sabe assim? Então, eu vi coisas muito grandes na época. E aí, quando eu fui... Na mesma época, eu comecei a estudar astrologia. Então, quando começou essa linguagem, eu comecei a querer fazer a união dessas duas coisas. Entendi. Só que o jeito que se ensina astrologia ainda hoje não vai nessa profundidade, né? Então, a gente aprende ainda muito significado pronto, conhecimento fica muito ligado em encaixar a palavra-chave com outra palavra-chave. Então, e eu queria saber como é que funcionava o movimento das coisas, né? Então, a astrologia me levou, a constelação foi me levando para a investigação de como isso aí tinha, porque tinha um link. Né? Quando você pensa, putz, se um tá falando de movimento energético, o outro também tá. Então, eles têm que ter um link, Boa. né? E aí, Marte na 8... Mergulha, né? Detetive, né? Fui igual uma louca atacar os livros. Com luz Sagitário. Aqui, deixa eu ver se eu consigo dar uma esmiuçada no que você falou. Porque, faça isso. Tá lá, por exemplo, na constelação a gente tem as 3 leis sistêmicas, né? Do pertencimento, e da ordem e do equilíbrio, não é isso? Isso. E aí tá, aí você vai estudar lá, por exemplo, o signo de Câncer, que fala muito de pertencimento. Vai estudar Capricórnio, Virgem, fala muito de ordem. Equilíbrio, daí receber os signos de ar, você faz essa... Isso atrapalha completamente o seu raciocínio assim. Por quê? Como é que você vincula um signo com uma lei? É através do movimento primordial do signo. Então, igual eu estava te falando, nós temos, por exemplo, uma pessoa aí falou que legal a visão do Saturno em Peixes. A diferença entre Peixes e Escorpião é que um é mais úmido, outro é mais frio. E Câncer, ele é mais frio que úmido com aporte seco. Então, o Câncer não é pertencimento. Câncer é mais frio com 2 pesos que precisam se equilibrar. Então, ele é equilíbrio de troca. Que legal. Entendeu? Uhum. O raciocínio não vai nas palavras que a gente está acostumado a ver chaves. Que legal. Ele vai no movimento dinâmico. Então, por exemplo, se o Peixes ele é mais úmido, e o úmido é a receptividade, é a plasticidade, é a abertura, ele tem mais a ver com o vínculo do que com a ordem. Então, o mais frio, ele é o tomar. Eu só sei tomar se eu estou no meu lugar. Entendeu? Sim. Então, quando você faz correlação, signo e lei sistêmica, você também vai ver que as leis sistêmicas são 3. E aí nós temos, na Trindade, 4 signos. Então, quer dizer, cada lei tem 4 signos. Que também se divide no processo do masculino e feminino. Se relaciona com o pai e com a mãe. Fantástico. Que legal. Muito genial, né? Porra, muito. Essa sacada eu nunca vi por aí, não. Não, fui eu que trouxe mesmo, Yubi. Isso aí foi muito estudo, muita pesquisa, muito trabalho. Por isso que eu te falei, né? São 15 anos nesse lugar. E aí eu cheguei com essa concepção, principalmente depois que eu estudei com o Gregório, que foi quem escreveu Astrologia e a Constelação das Forças Dinâmicas.
Então ele Ah, abriu entendi. a porta para mim. Você já leu esse livro? Não, nunca li. Não sabia que ele tinha essa pegada, Livraço, porque ele é mais da... livraço, livraço. Muito bom esse livro, ó. Astrologia e a constelação das forças dinâmicas. Então ele fala sobre as qualidades primordiais. Ele já tinha um outro livro desse, só que era rosinha, pequenininho, que era só um detalhezinho assim. Oi, Carolzinha, minha aluna. Ó, a Dani, minha aluna também. Beijo, meninas, que bom que vocês estão aqui. E aí, esse rosinha já tinha um quê de curioso. Quando ele lançou esse livro aqui, eu falei, peraí, cara, olha a situação do livro. A pessoa já leu, já arregaçou o livro. E aí fiz curso com ele e tal, e o Gregório é um cara genial no sentido de movimento, né? Ele é Sol, ascendente em Áries, Lua em Peixes. Ele é Conheci, do nosso time, né? conheci ele na Feira Astral, né, pessoalmente ali. Não troquei ideia só com ele, não. Só nos grupinhos ali, tal, dos intervalos das palestras. E falei, porra, esse Ele cara, é genial. tem uma visão potente aqui. Aí ele abriu essa porta e eu fui lá, arregacei e terminei o processo. Que foi o lado sistêmico, né? Eu tinha esse lado sistêmico, aí eu só terminei unindo o rolê. Porque daí vem toda a complexidade, você não tem só o signo, né? Então, você tem as leis, mas aí você tem a execução das leis no comportamento do ser humano. Que aí tem a ver com o regente do signo, que tá por signo, tá por casa, tá fazendo um aspecto. Então, você consegue saber quais são os emaranhamentos, as desordens, as questões. Que é isso? Véio? Sensacional, velho. Você tem que escrever um livro sobre isso. Tudo bem. Vou, total, vou. É muito, muito, muito original. Muito legal, Porra. muito legal. Então, assim, então você já começou a atender psicologia, a atender astrologia, já tendo esse cabedal de experiência com a constelação. Então, eu posso dizer que desde o seu primeiro atendimento você já direcionou a sua leitura para essa, incluindo, né, essas leis sistêmicas, esse olhar sistêmico? Já desde os atendimentos. Só que eu fazia. Eu acho que você também deve ter isso com ascendente Áries, né? A gente faz umas coisas que a gente não sabe o que é. Vai na, Então, você faz sim, isso, Yubi? vai na intuição. Sim, Eu fiz muito isso de instinto, assim. sim. E aí eu fazia, e depois de um tempo eu ia elaborando mentalmente o que eu estava fazendo. Então, hoje eu entendi que meu ensino, por exemplo, ele vem da abordagem fenomenológica. Não sabia que era essa abordagem. Aí, quando eu comecei a estudar isso, aí eu fui me aprofundando e entendendo que isso era o jeito que eu ensinava. Então, a mesma coisa foi acontecendo nos atendimentos. Eu fui usando a visão sistêmica e, naturalmente, ao tocar nos pontos com os clientes, eles tinham catarses e desbloqueios em questões. E Não, aí mas eu, é caso que você tocou num assunto, houve essa catarse, de lembrar. cara, já aconteceu de pegar pessoas com questões, por exemplo, que assim, a minha cabeça é muita coisa, mas já peguei gente com abuso sexual que não tinha coragem de falar, e aí você acessa no campo do mapa, e aí você entra num jeito delicado daquele assunto, e sem realmente tocar o assunto do abuso, e aquilo surge, a catarse, a emoção vem à tona, a memória vem à tona. Então, às vezes surge memórias que a pessoa não tinha, que criou branco, né? E aí surge, ela chora e depois ela tem uma mudança de comportamento. Então, o que acontece, grande parte, eu estava falando isso até no Stories agora, o que acontece nós temos três movimentos, né? Movimento de corpo, movimento de alma e de espírito. E esses três, eles têm que andar assim, né? Em ressonância.
Só que muita gente não consegue andar com esses dois colados, que é o corpo e a Gabi está falando memórias que encapsulam. Isso, Gabi, obrigada, amiga. O que acontece aqui é que você vê assim, o movimento do corpo, ele é veículo do espírito. E o espírito é o exercício da vontade sobre o corpo, sobre a matéria, certo? Ok. Então, por que a gente tem um mapa? Para a gente conseguir exercer a nossa vontade a partir da matéria. Então, essa vontade tem que dominar a matéria. Só que grande parte de nós não consegue dominar, da gente, né? Não consegue dominar a matéria. Então, vive escravo da matéria. Trabalha para ganhar dinheiro, tem dificuldade física, tá sempre fazendo o que não quer, etc e tal. Sobrevive. Essa dinâmica de não conseguir dominar a matéria tá no movimento da alma. E o movimento da alma são as leis da criação. Então, nós temos leis sistêmicas com a nossa consciência sistêmica de relacionamento. Então, quer dizer, a alma fala sobre os nossos vínculos, visíveis e invisíveis, que atuam na matéria. Se nós não conhecemos esses vínculos e as leis que nos unem a eles, nós ficamos refém da matéria. Na verdade, nós estamos refém da alma. Sim. Quando a gente toma consciência desses vínculos e das leis que envolvem eles, a gente começa um processo de conexão do corpo e do espírito. E aí a gente começa a exercitar a vontade. Entendeu? Entendi. Quando você vai pensar numa leitura sistêmica ou numa consulta com o cliente, a sua intenção é conectar a pessoa com o espírito. Show. Entendeu? Show. Então não adianta nada você falar para lá, você tem um problema com sua mãe. Daí. Pois é. Né? Você foi, sei lá, você sofreu um rompimento com a sua mãe na infância. Até agora eu estava vendo uma menina que trabalha com constelação, que ela estava falando, cara, esse autoconhecimento fajuto, que a pessoa fica estudando autoconhecimento, isso atrapalha a pessoa a viver na real. Por quê? Porque começam narrativas que atrapalham a percepção da pessoa na realidade e enfraquecem o movimento da pessoa. Então, o nosso trabalho na astrologia sistêmica é fortalecer a pessoa. Isso. É encontrar uma narrativa que fortalece o espírito, que fortalece o corpo, que leva ela para o próximo passo. Então tá, vamos pegar esse exemplo aí. Vamos pegar que, sei lá, tem Sol, Marte em aspecto com Plutão e passou por um abuso, né? Aí dá pra gente ficar só que nem papagaio falando, você passou por um abuso, vendo esse posicionamento. Tá, e aí, o que a gente faz com isso para que o cliente vai fazer com isso? É isso que você tá dizendo. Isso. E aí, em primeiro lugar, você tem que saber a narrativa que a pessoa está construindo sobre aquilo. Como assim? Tipo assim, isso acabou com a minha Como vida. ela vê. Eu vou ter... Como ela vê esse abuso. Porque, repara, tem gente que vê que sofreu abuso e não sofre. Sim. Já reparou? Sim, ressignificou e bora. Né? E aí, quer dizer, então o abuso, o problema do abuso, vamos dizer assim, ele pode ser seu ou não da pessoa. Isso também é um problema, porque quando você abre o mapa de alguém, já reparou que tem gente que olha o mapa e fala, nossa, Plutão, Vênus, meu Deus. Aí você já leva o seu trauma para o cliente. Exatamente. Entendeu? E às vezes o cliente veio te ensinar a viver o seu trauma de forma melhor, entendeu? Perfeito. Exatamente. Não é? Então, na verdade, é mais simples. A gente tem que aprender primeiro a ouvir. Acho que isso é um ponto muito importante. Como a gente tem uma perspectiva astrológica ainda muito do oráculo, muito de nossa, a gente é vidente, a gente tem que oferecer informação, não é assim? E aí a pessoa, quando a gente começa a atender, tem aquele medo, putz, eu tenho que dar tudo, tenho que falar tudo que eu sei e tal.
a gente vai querendo dar mais e receber menos. Então a gente não vai curioso, a gente não vai aberto, a gente não vai atento. Sim. Não Aprender é? E com aí a, você não consegue. Hã? aprender com a história do outro, né, cara? Cara, você tem que ver o que a pessoa precisa de você, Perfeito, perfeito. né? Aí, por exemplo, pega uma cliente assim, né, e você sente no campo, vê esse posicionamento astrológico de Vênus, Plutão, e começa a abordar esse posicionamento. Aí você gosta de perguntar aí como é que você viveu essa questão, né, de uma relação Vênus abusiva, Plutão, como é que você está Sim, diante da experiência agora, o que que isso está sim. impactando agora e a vai trabalhar, como é Tem um que é outro isso? ponto interessante aí, né, Yubi? Eu não falo disso se o cliente não falar. Mas você Porque, Plutão, porque tem um ponto interessante aí, né? Primeiro, se a pessoa está vivendo um ciclo, tá, o mapa dela está sendo tocado naquela área, ela vai trazer, entendi. entendeu? Sim, Então a gente tem que entender que o cliente busca a gente por causa de alguma coisa. Você tem que saber abrir um espaço confortável para esse cliente, confortável e confiável, para esse boa. cliente se abrir. Porque se ele não se abrir, ele não for honesto, você também não pode entrar. Perfeito. Entende? É uma troca. Então, é um trabalho muito profundo de postura fenomenológica também. Entendi. A postura fenomenológica do atendimento, ela pede que a gente trace um caminho de pergunta Legal. que faz o cliente chegar na questão e também na Perfeito. solução, entendeu? Um método socrático. Acho que é isso, né? E esse caminho é difícil para burro, porque a gente foi ensinado a dar tudo, Isso. Isso. né? Apagar. A gente foi ensinado a absorver, igual eu vejo meus alunos assim, querendo consumir milhões de livros de significado. Eu falo para eles: para agora, vende todos os seus livros, joga tudo fora, queima. Queima. Você não precisa de nada disso, sabe? O que você precisa é entender os movimentos da alma. E depois que você entender esses movimentos da alma, você precisa se abrir para observar isso na vida. Porque o que acontece é, nós temos natureza e estados. Estados são os milhões de significados que a gente vê na astrologia. Legal. Então, os estados de manifestação podem variar em milhões, por isso que a gente consome milhões de livros tentando absorver a maior quantidade de significado possível para poder falar para Tá. o cliente. Tipo assim, Marte em Áries. Tem você é agressivo, você é assertivo, você é competitivo, você Isso é é. tudo estado. É um monte. Estado. É um monte. Entendeu? Por que é estado? Você ser e estar é um estado. O ser, na verdade, quer dizer, o estar é um estado. O ser, ele é o espírito. Então, o que acontece no Marte, por exemplo? Ele é mais seco que quente. Então, ele tem uma estrutura que impulsiona ele a se mover. Essa estrutura, ela pode ser uma força, ela pode ser um desafio, ela pode ser uma motivação, ela pode ser um empurrão, um forçar, qualquer coisa. O que acontece é, o Ares sente uma tensão para agir. Essa é a natureza. Entendi. Né? Ele é movido, ele não a natureza de movimento e crescimento do Ares, ela não é natural como o leão, que é mais quente que seco. Ela é empurrada, ela é forçada. Por quê? Porque o Ares, ele rege, e aí quando você vê no estado da manifestação, por exemplo, o Ares rege a cabeça, que é a primeira a sair do corpo da mãe quando está nascendo. Sim. Ele rege a separação da mãe para o pai. Perfeito. Então, o Ares é o movimento de saída da esfera da mãe para o pai. Certo? E esse movimento ele vai acontecer em diversas camadas durante a vida inteira. Não adianta a pessoa falar, não quero ser Ares mais. Entendeu? Agora eu já
Agora, tem gente que fala assim, não, porque eu era assim, mas eu já superei. Já viu? Aí vem Ares e tal na sua cara. Superou, né? Vou te mostrar você agindo desse jeito e tal. Então, a gente vai se surpreendendo durante o processo de desenvolvimento com as manifestações desse Ares, se você se coloca em observação. Agora, se você não se coloca em observação e você entende o movimento do Ares como agressivo, narrativa, você só vai ver a agressão. Entendeu? Então, quando um astrólogo vira para a pessoa e fala assim, ah, você é Ares, você é agressivo. Fudeu, cara. Por quê? Porque a pessoa pagou um astrólogo que sabe ler o símbolo e o cara falou isso para ele. Entendeu? Então, assim, é um desserviço. Que você está limitando a expressão, a manifestação da natureza. natureza. A importância de abrir o leque, de falar, ó, negativamente assim, assim, assado. A forma que você pode superar esse negativo é agindo de forma positiva, assim, assado. Mas também tem esse leque de opções da forma positiva de manifestação de um símbolo. Eu vi a menina do Sol na casa 10, que eu gosto, a Saturno na 10, gosto muito do trabalho dela. Tem Estélio na 4, Plutão, Marte, Vênus e Nó do Sul. A mudança de narrativa foi o que realmente vem me trazendo uma libertação desses emaranhamentos. Gente, não há nada melhor do que a consciência da realidade. O que é a consciência da realidade? É a consciência da maneira que eu vejo a vida. Isso. Porque realidade existe um monte. Exato. A sua, a minha, dos fulano, do ciclano e tal. E agora, com Plutão em Aquário, o que a gente mais vai ver é a diversidade na realidade. Ainda mais com a inteligência artificial, vai ser várias realidades alternativas de cada um. E aí você não vai ter mais aquela desculpa, porque é a condição. Tá, mas tem um coleguinha que vive na mesma condição e faz diferente de você. E aí? Pois é. Não tem mais essa desculpa. Então, na verdade, essa diversidade na realidade, ela parte da sua percepção. E você só vai mudar a sua percepção e, naturalmente, a manifestação na realidade se você tiver consciência dela. Sim, sim. E o grande problema é que a gente não tem consciência de como a gente vê a vida. Não tem. Por exemplo, se eu te falar assim, Yubi, como é que você vê sua mãe? Cara, eu vou ver cada mês de uma forma diferente. Entende? Como é que a gente vê? O que a gente prendeu na captação da nossa mãe ou do nosso pai? Tem gente que capta o pai através da narrativa da mãe. Sim, muito, muito. E aí o pai pode dançar outra dança e a pessoa não vai ver. Não. Por isso que tem uma frase que fala assim, bate e a porta estará aberta. Porque o que acontece é que você não tá vendo a porta para bater. O que você chama de narrativa é tipo você tem a percepção da vivência daquele posicionamento astrológico a partir do que já aconteceu na sua vida, seja na sua experiência, seja nos seus pais. Tipo, a Lua em Escorpião, né, sua mãe era muito dominadora, controladora. Ou não, sua mãe se entregava de corpo e alma para você. Não, sua mãe é uma mulher que passou por crise e renasceu. Ou seja, tem várias formas de manifestação. E, igual eu falei, eu acho que a gente agora, olhando para o passado, a gente vê uma expressão da mãe, no caso da Lua, mas aí a gente vai se relacionando, essa percepção vai mudando. Depois de um tempo, a gente também vê uma forma de... A relação com a pessoa, acho que muda muito, né? Quando você me perguntou, eu falei, cara, depende muito da idade, da fase, da relação com a minha mãe agora, que eu vou ver ela com uma percepção diferente. Mas tudo dentro desse colorido de uma lua em Escorpião. Sim, aí que tem pontos importantes aí. Primeiro ponto é, a gente, quando nasce, a gente tem uma estrutura pequena que limita a
nossa cognição. Sim. Então, a gente não consegue enxergar o todo. A gente enxerga praticamente só o sensorial, só a matéria. Então, a gente não entende o subjetivo. Não. Com o passar do tempo, as experiências vão amadurecendo a nossa estrutura, o nosso corpo também vai dando espaço para novas percepções. Então, existe também o processo cíclico do nosso mapa. Por isso que existem essas gamas de evolução cíclica de acordo com a estrutura que nós temos. Só que dentro dessa evolução também existem os traumas. E aí os traumas, ao invés de fazer você evoluir ciclicamente, você roda no mesmo ponto. Entendeu? Então, teve uma pessoa até que que perguntou aqui, ela falou assim, por que seguimos um padrão de mãe? A gente não segue um padrão de mãe, a gente segue um padrão cultural de comportamento. Tem um livro que chama Amar e Brincar, do Maturana. Já leu? Cultura matrística e patriartística. Muito bom esse livro. Ele comenta sobre a epistemologia, que é como a gente conhece. A cultura, ela se dá no momento em que a criança nasce e ela tem uma fase de transe de 7 anos. Nessa fase, ela não tem discernimento e não pode decidir o que ela vai absorver e o que ela não vai absorver. Então, ela absorve o comportamento e repete o comportamento sem a capacidade de distinguir o comportamento. Sim. Então, a repetição de padrão, ela é praticamente o entendimento de que a gente está na nossa criança. Que bacana. Entendeu? Perfeito. Ela leva a gente a entender que a gente ainda não tomou consciência do amor que nós temos, que é invisível em relação aos nossos familiares, ao nosso sistema. E a gente não ama só a nossa casa. A gente vai amando amplamente. E o processo da gente amar amplamente, então, por exemplo, quando você sai do seu sistema familiar e você vai para a escola, você está num outro sistema. Sim. E esses sistemas se chocam. Tanto é que a casa 4 se choca com a 7, se choca com a 10, se choca com a 1. São sistemas diferentes. Boa. Então, nós temos 4 sistemas no mapa astral. Nós temos o sistema do eu, que é você, sua identidade, sua personalidade, seu processo de individuação, que choca com o passado, que é a sua origem, que se choca com o outro, que é o meio e as condições, e que se choca com o futuro. Boa. Entendeu? E esses 4 sistemas, eles têm 3 componentes em si, que se organizam internamente. Então, por exemplo, o sistema do eu, ele se divide entre o eu do presente na casa 1, o eu do passado na 5 e o eu do futuro na 9. Então, eu consigo organizar através desses componentes o que foi, o que é e o que vai ser. E aí eu consigo avaliar onde está o emaranhamento. Ah, tá, não foi? Ah, tá no que virá. E além de você identificar o que foi, o que é, o que vai ser, no mapa natal você também identifica nos ciclos. Pois é. Quando eu vi nos módulos do seu curso completo, você está lá, né, você aborda os sistemas, eu acho que você acabou de me responder, essa questão dos sistemas são esses 4, né? E velho, aí tipo assim, quando você fala de ciclos, é tipo, tá rolando um trânsito lá de Plutão na casa 9. Aí você já sabe, então, que é essa parada do futuro que tá em crise agora, você mexer, é isso? Você já sabe que o seu eu do futuro tá passando por um processo de transformação. E aí vai depender, lógico, onde o Plutão tá no seu mapa natal, porque ele tá trazendo informação desse mapa natal para o trânsito. Isso. Vai depender dos aspectos que esse Plutão vai estar fazendo no mapa natal. Então, se ele só está tocando a casa, e aí é um plano
de percepção, se ele está tocando o planeta, a gente está falando sobre um emaranhamento real, né? Ou uma história, ou cultural, ou que virá, o que está sendo plantado. Então, quando você fala, por exemplo, a casa 2, a gente tem lá a mania de falar de gasto, de dinheiro. Você sabia que a casa 2 é a casa da amamentação? Não. Você sabia que o seu senso de valor inicia quando você amamenta? Casa 2, tá certo. Faz todo E você sabia que o fator amamentação está conectado com o que o futuro quer de você? Sim. Porque a casa 2, ela é o futuro através do eu. São os talentos que você traz para sobreviver. Mas espera, se a 9 é o futuro lá das casas de identidade, eu entendi. Não seria a casa 10 o futuro das casas de terra? O Então, futuro? o futuro como unidade, como todo, ele é casa 10. E ele se projeta na 2 através de você e na 6 através do outro. Então, o futuro é plantado em nós no passado, da origem. Sim, sim, isso é verdade. A casa 4, casa 10. Beleza. Você nasce com talento, cara. E você nasce com condições que vão fazer com que você plante o futuro lá em cima. Uau. Tô abismado. Como é que você chegou nessas percepções, velho? Muito estudo. Puta que... Muito estudo, muito tempo de estudo. É uma coisa assim, é tão bom poder experimentar e assim, foi muito profundo entrar nesse processo, porque demorou muito tempo. Então foi muito angustiante. Porra, imagina. Cara, eu vou chegar nesse lugar, como é que eu vou falar disso, né? E falar de um jeito que vai ser entendível e que as pessoas vão se interessar. Então, assim, hoje tá sendo uma puta realização, sabe? Te agradeço muito por abrir esse espaço. Nossa, né? Vou colocar o trombone na sua boca pra você falar mesmo que isso é massa demais, velho. Puta que pariu. Massa. É massa. E eu quero mais é que isso se propague para muita gente, sabe? Porque eu acho que é um conhecimento que leva todos nós para um outro nível de leitura, né? É outra astrologia. Parada, outra. É outra. Porque é engraçado, porque eu sempre falei que a astrologia não é terapia. Ela tem um efeito terapêutico ali na hora de uma leitura. Pode ter um efeito terapêutico, né? Pode ser destrutivo dependendo do nível do profissional. Então, assim, mas no meu caso eu gosto, não, tem Plutão na casa 6, então eu gosto de causar essa catarse ali, de impactar e de gerar mudança através da consulta. Mas Fala uma coisa para mim, você consegue olhar aí e a gente responder o pessoal aqui que está perguntando algumas coisas? Tem uma menina que falou assim, tem um leão na 4 e a minha infância foi muito difícil. Pai alcoólatra, agressão no lar, desestruturado. Leão não seria um lar bom? Então, repara só. Leão é o signo da ordem. Você tá com problema com seu pai, porque muito provavelmente você não concorda com o destino dele. Entendeu? Então, independente dele ser, você mesmo já colocou, se ele é alcoólatra, tem agressão, lar desestruturado, então você já pegou uma informação sobre seu pai, já está fixada nessa narrativa, não consegue ver outras coisas que seu pai te trouxe na vida, e isso está fazendo com que você perca tempo tentando ajustar o que já passou. É simples assim. Heloísa, na 5 eu do passado, sim, a casa 5 é a sua criança interna. É o que foi, né? Pode ser sua criança interna, pode ser seu adolescente, pode ser o ontem, mas é quem você foi até ontem, ou até minutos atrás. Né? Quer ler aí, Uber? deixa eu ver se tem mais aqui. Agora, eu não associo o leão por si só na casa 4 com tudo isso que ela viveu. Muito provavelmente o sol dela. Com certeza, com certeza. E aí, quando você fala assim, o que eu tô querendo dizer é, o leão já me diz qual é a lei que tá gerando problemas.
Agora, os emaranhamentos vão ser relacionados ao regente do leão em aspecto. Sensacional. É isso. Aí, beleza, aí fechou. Isso. Agora, quando você fala da questão do touro, né? Dos valores, né? Dos talentos da gente, beleza, e a associação com a amamentação. Amamentação. Isso. A fase da amamentação. E tem um ponto muito importante. Às vezes a gente pensa amamentação com a minha mãe, mas foi legal. Beleza, mas dentro do sistema, como é que foi a amamentação dessas mulheres? Ah, vai. Pode ter acontecido um processo geracional. Por exemplo, se você pensa na casa 2 com signo transgeracional, já é indicativo de que aconteceu problemas em gerações anteriores. Tipo aquário, Escorpião escorpião e peixes. Nossa, que visão maravilhosa. Meu Deus, então vamos colocar aqui. Tá bom, gente? É isso. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Saturno na 10 é que falou, né? Já resolvi, cansei desses traumas. Venho encarando e fazendo diferente. Não é fácil, óbvio, porém não impossível. Isso aqui chega numa. Acho que você já fez curso, não fez com o pessoal do IDESB? Ou eu tenho? Já, sim. Uhum. Então, Já. Eles são muito legais. nossa, eles são fantásticos, né? A Cris, minha esposa, fez a formação com eles. Aí tem esse livro deles, né? O que eu acho sensacional. Cada um no seu quadrado, né? É Ema, cada um no seu quadrado. E aqui, claro, para mim, para entender mesmo as leis sistêmicas e toda essa parada. E aí, quando o Saturno na 10 aqui fala que não é fazendo diferente, não é fácil, óbvio, não é. É fazendo diferente, né, Lona? Só tem que ir com respeito àquilo que foi. Não, tipo assim, meu pai me tratou assim, então eu vou tratar meus filhos de uma maneira completamente diferente, porque o meu jeito é melhor. Aí, dá merda, a gente acaba repetindo. Saturno como Lua são 2 signos que trabalham o equilíbrio de troca. Ó, dois planetas, porque Saturno rege Capricórnio e Saturno também rege Aquário, né? É corregente de Aquário. Então, mas mesmo assim, ele segue mantendo o fato da compensação. Então, repara, já é isso, né? Eu vou para o outro lado da moeda, já porque meu pai foi desse, eu vou para o outro lado. Então, essa tendência a ir para o lado oposto, para tentar fazer justiça com aquilo que, cara, perder tempo e você vai fracassar. Mas olha só, né? A gente tem que deixar claro, é para fazer diferente. Claro. Me corrija, é para fazer diferente, mas não com essa postura. Exatamente. Né? Mudança de o meu jeito vai ser melhor do que o do meu pai e da minha mãe. Isso. Tá merda. É isso. Exatamente. Quando você coloca a sua referência de fazer diferente em relação ao seu pai, você se põe em um lugar de superioridade, naturalmente você vai fracassar, porque você não consegue tomar a vida que veio do jeito que veio. Então, a partir do momento, e aí é muito interessante, né? Tanto Capricórnio quanto Câncer são mais frios. Então, é o exercício de aprender a tomar a vida. Aí tem um ponto muito interessante que eu vou contar aqui para você, que é assim, existem 4 movimentos no equilíbrio de troca. Doação, recepção, então doar, receber, tomar e retribuir. E aí, no frio, é o tomar. Então, se o Câncer e o Capricórnio são mais frios, um que úmido e o outro que seco, com aporte seco e úmido, significa que tem uma quantidade de seco maior do que uma quantidade de úmido, e um vem da nascente, o outro vai para a origem, vai para o futuro, quer dizer. Então, a gente tem que pesar essas questões a partir do momento que a gente toma. E tomar significa tomar consciência daquilo que veio, de como veio, como eu percebi o que veio, e escolher de fato tomar algo que é importante e me fortalece. Tá, meu pai é alcoólatra. Isso te fortalece? Não te fortalece. Então o que você faz? Joga no lixo.
Nossa, isso é polêmico. Pera, calma. Vamos pegar a pessoa que é o Leão lá na casa 4 e vamos supor que o sol dela tá lá junto com o Netuno, provavelmente vai estar, e o pai é alcoólatra. O tomar essa realidade, né, do pai é alcoólatra, aceitar. Primeiro é o aceitar. É concordar com essa realidade. É aceitar nesse sentido, de concordar. Cara, meu pai é alcoólatra, rolou isso, isso, Ponto isso, isso. final. Beleza? Uhum. Agora, o quanto que isso pode fortalecer ou enfraquecer a pessoa? Fortalecer e enfraquecer tá ligado assim. Se eu fico repetindo essa narrativa, meu pai era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, isso fortalece o meu movimento de ir para a vida ou me enfraquece e me Enfraquece. paralisa, me estagna. Se a gente ficar Porque nossa, você no azar, putz, meu pai era alcoólatra e eu tal, aí a gente enfraquece. sou vítima, eu vou ser igual a ele se eu fizer isso. Então, você começa a pensar, como a gente é vinculado e a lei mais forte que existe é a lei do pertencimento, é muito difícil para a gente se ver sem a nossa história. Então, é muito difícil pegar e falar assim, ah, não, vou deixar meu pai para lá, minha mãe para cá, vou seguir minha vida como se eles não existissem. Não é isso o grande lance. Isso. O grande lance da vida é você saber se vincular com o melhor dos seus pais. Com o melhor dos seus pais, Com beleza. aquilo que te fortalece. Por exemplo, a minha mãe era alcoólatra. Meu pai também já bebeu muito. Eu também fui molestada na minha infância. Tenho Vênus quadratura Plutão. Sim. Entende? Então, assim, essas narrativas, elas me trouxeram traumas. Que, óbvio, eu não vou... não é assim, ah, mudei a percepção. Não, são traumas. Traumas a gente trata na terapia. Então, a gente tem sim que fazer constelação, a gente tem sim que ir para o terapeuta, a gente tem sim que lamber a nossa ferida, lidar com o jeito que a gente sentiu. Por quê? Porque nós somos adultos. Então, nós precisamos realizar que nós somos adultos e no lugar de adultos nós vamos fazer o que não foi feito. Sacou? Ah, então mamãe não cuidou de mim. Cuide de você. Mamãe não me protegeu. Se proteja. Ah, não aprendi a me defender com mamãe. Então aprenda a se proteger. Tome posse e responsabilidade da sua dor. Cuide dela, lamba ela. Não espere que o passado vá mudar para que você se cure. Perfeito. Então, é um processo de trabalho terapêutico que a gente tem que fazer com responsabilidade e compreender que, a partir do momento que eu vou me desenvolvendo ciclicamente, vou tomando consciência das minhas questões, de como eu percebo, do que dói em mim, vou lambendo toda a minha ferida, naturalmente vai havendo mais estrutura para que eu possa tomar outras narrativas que eu não consegui ver. Por quê? Porque a tensão, a dor, gera tensão. Tensão gera limite. Limite mental. Então, você não consegue, quando está em dor, você não consegue mudar a narrativa. Você fixa na narrativa. E aí você precisa de terapia. Se você não se comprometer com isso, você vai virar uma pessoa que repete o problema que seus pais te deram. Você vai fazer isso com seus filhos. Você vai fazer isso com as pessoas. Entende? Então, o caminho é esse. Perfeito. Luana, você tem a consulta de mapa astral e você tem a consulta de constelação, são separadas. A consulta de mapa astral é como se fosse um pré-requisito para o que precisa ser trabalhado numa constelação. Como é que é isso? O meu atendimento, ele varia. Igual eu já te falei. Cada cliente é um cliente, cada necessidade é uma necessidade. Então, eu converso com o cliente e vejo como ele está. Ele quer... Muitas vezes eu inicio na leitura sistêmica. Então, eu faço a leitura, a gente vê como é que a pessoa tá, tudo, nanana.
Se existe um processo emocional, de emaranhamento, que precisa de uma nova percepção, que precisa de harmonização através das falas, aí eu venho com a constelação. Eu gosto da constelação na água, porque ela ultrapassa as barreiras emocionais, saca? Como assim na água? Bonequinho na água? Como? Você nunca fez? Não, na água Você não. coloca uma bacia e dentro da bacia você enche de água. E daí você usa os bonequinhos de EVA. E aí os bonequinhos se movem sozinhos. Vai. E eles conectam e afastam e fazem todo o movimento que você vê. Cara, é um absurdo isso. É muito legal. É muito genial. E aí o que acontece é tão lindo que às vezes a gente está aqui no trabalho da constelação na água e eu faço um comando para a pessoa entrar em estado de consciência e meditação, e aí eu faço eu ativo a visualização e as falas e tal, e aí harmoniza o processo no mental. Enquanto harmoniza no mental, o campo começa a mudar na água. Então, é muito incrível. E aí muda, né? Muda a percepção, muda o estado emocional, alivia tensões e tal, mas isso é só se realmente a pessoa necessita, sabe? Então, eu falo que constelação, eu ouvi uma vez uma colega minha falar que é real. Constelação é uma imagem única que você vê diversas vezes de pontos diferentes. É igualzinho o mapa. O do Décio fala, né, do IDESV, que a constelação é uma radiografia. Ela não vai te curar, mas ela vai apontar o que precisa ser, né, consertado. E me fala se o mapa astral não é assim. Verdade. Por isso que não é terapia, né? Ele aponta o que deve ser trabalhado em terapia. Então, é óbvio que muitas vezes dá para a gente, na consulta, tocar certos pontos, principalmente aqueles que estão mais constelados, né? Que estão mais ativados ali, para a pessoa lidar melhor com aquele posicionamento e com o que ele simboliza. Pô, já tá ótimo, tá maravilhoso. E o ponto mais legal também é quando você tem a constelação como amiga e a astrologia como amiga, é que a astrologia te fala o que olhar, quando olhar. Isso. Exatamente. Porque às vezes a gente quer mexer numa ferida que não está pronta ainda. Exatamente. E a gente também não respeita isso aí. É. Muita gente acha, porque eu tenho um problema, que não sei o quê, mas eu quero olhar, que não sei o quê. E a pessoa não tem mentalidade, não tem maturidade emocional para olhar e fica futucando. Já reparou? Na astrologia rola muito isso. Ai, me fala dessa minha Vênus aí com Plutão. E não tá sendo tocada naquele momento, cara. Não tá, não é hora de olhar. E aí é engraçado. Não sei se rola isso com você, Yubi, mas comigo fecha. Fecha completamente. Não consigo desenvolver o raciocínio. O próprio cliente interrompe, acontece Interrompe. com alguém na rua, dá um pico de luz. Tipo assim, não é para tocar nesse assunto. A vida mostra. Pô, muda, uma pessoa perguntou, mas a constelação não muda a dinâmica interna? Muda. A dinâmica interna muda por causa da ampliação da percepção. quando você vê essa radiografia e fala, opa, aqui que tá. Aí você pode mudar a postura e é você e não a constelação que vai fazer isso por você para mudar. É você a partir do efeito da constelação que pode mudar de postura e, consequentemente, mas aquela parada. Muda o estado interno também, porque a gente vive no espaço-tempo, né? Astrologia e constelação são linguagens do tempo. Legal. E essa linguagem do tempo projetada no espaço. Boa. Então, quer dizer que aonde a gente se posiciona em relação a uma situação, muda também a maneira que a gente sente e vê aquilo. Sim. Vou falar uma parada aqui que muita
muitas vezes as pessoas falam que uma consulta astrológica ela é desgastante para o astrólogo, no caso. Mas é justamente se a gente não respeita essa percepção aí que a gente está abordando agora, né? A pessoa não está afim de ouvir isso. Para que você vai forçar a barra? Ou para que você quer enfiar na cabeça da outra pessoa que ela vai mudar isso, que ela tem que fazer aquilo para nunca mais atrair esse tipo de pessoa para se relacionar? Então, assim, quanto mais a gente força a barra de querer, mais o cliente apresenta resistência, e quanto mais a gente insiste em querer vencer essa resistência, é isso que torna uma consulta cansativa. Se a gente respeita, pois é, se a gente respeita a receptividade ou não, o nível de maturidade, de abertura ou não da pessoa, bicho, a consulta flui. Eu diria Flui. que a gente não respeita o tempo. Isso, perfeito. Porque se você serve astrologia, astrologia é a ciência do tempo, e você não respeita os trânsitos, e você vai pela onda do cliente, tá É fudido. mesmo. Você Não é aqui. vai levar coió, como dizem. Astrologia é um conhecimento, é uma linguagem que vem de um plano superior, né? Então, se a gente tem que tomar consciência como astrólogo que a gente está servindo. Isso. E para servir, a gente tem que reverenciar e entrar numa postura de abertura para que aquilo que for necessário vir à tona e ser dito e ser falado chegue. Isso. É que eu vivo falando para os alunos lá, cara, você não precisa saber tudo, você não precisa falar tudo. É humanamente impossível falar tudo e o outro ouvir tudo, é impossível. Então relaxa. Você vai falar, pode ser um toquezinho. Pega o eixo nodal lá, velho, e tá. Já era. E às vezes a gente vai falar coisas que a gente nem sabe muito bem aonde está simbolicamente representada. Porque se você parar para observar, a maioria dos astrólogos podem falar coisas semelhantes e fazer relação com lugares diferentes. Não é? Boa. Não Vou falar é? em Luana, tem algo especial no eixo nodal nessa visão sistêmica? Cara, eu vou te dizer que eu ainda não cheguei na pesquisa nem do eixo nodal, nem do Quiron, nem da Lilith. São coisas que eu vou vir mais para frente e eu acho que tem a ver com o fato de serem planos completamente diferentes do plano da realidade vivencial assim, das pessoas. Então eu acho que vai ser uma coisa mais ligada para um movimento mais para frente. Por isso eu não gosto nem de falar. Entendi. Eu gosto muito da prática, assim, de falar do que eu domino, sabe? O que eu não dominei ainda, o que eu não experimentei ainda, eu não falo. Então, eu ainda não fiz essa pesquisa na profundidade, mas acredito que deva ter a ver com planos diferentes dos planos do planeta, assim, da nossa... Plano de consciência, tá? Que eu entendo, assim. Porque a gente, por exemplo, se eu for pensar planeta pessoal, a gente está falando de consciência individual. Você está falando de planeta social, você está falando de consciência histórica, sistêmica, de grupo. Quando você está falando de planeta transpessoal, você está falando de um plano transgeracional. Então, você está falando de consciência de várias gerações. Entendi. Né? Então, eu acredito que Quiron, Nodo, essas questões estejam ligadas. O Nodo, eu acredito que tem uma profundidade com a Lua, no sentido da alma, que tem algumas questões que eu preciso aprofundar mais. Assim como a Lilith. Mas eu acho que vai ser no futuro. E o Quiron tem que mexer com esse lance do Saturno e Urano mais profundo, né? Verdade, boa. Agora vou aproveitar que eu tenho a força aqui. O que significa Eu tenho a força. legal? Conta, Hildo. Conta a sua experiência aí. Não, eu falo assim dos retrógrados, cara, porque eu acho os retrógrados tão sensacionais. Eu amo os retrógrados, eu amo. Eu acho que ele é um puta indicativo de que a gente vai viver aquele planeta retrógrado e naquele signo, naquela casa, de uma maneira muito mais profunda, porque a gente sente uma necessidade de, antes de soltar para o mundo, refletir, introjetar. Total. Então, eu acho massa. Tanto que as pessoas Também começam acho. Sol com Mercúrio
retrógrado, bicho, eu adoro quando eu chego alguém aqui que eu vou atender que tem Sol com Mercúrio retrógrado, condição. Por quê? Essas pessoas, bicho, elas têm uma profundidade de percepção, elas já trabalham tanto, elas já se refletem tanto. Então, assim, acaba que gera uma profundidade. Por isso que eu gosto né? tanto de provas no mapa natal. Mas como é que nessa visão se tem, nesse Na, esquema? Quando você pega emaranhamentos, você tem alguma peculiaridade com eles? a questão das desordens e dos emaranhamentos estão muito ligados às quadraturas e oposições. Legal. Então, primeiro que eu considero o seguinte, a gente tem a leitura principal tem que ser feita através do movimento do corpo, do espírito e da alma. Então, eu levo muito em consideração a tríade, Sol, Ascendente e Lua, com o regente do Ascendente e seus aspectos. E depois eu trabalho muito com as casas, então eu trabalho muito com sistemas para compreender. Então, são 4 sistemas, a gente vê os componentes, e dentro desses sistemas eu trabalho os regentes por signo e casa, porque às vezes o regente por signo já demonstra o emaranhamento. Por exemplo, se eu falar de Sol em Escorpião, Sol é mais quente que seco. Escorpião é mais frio que úmido. O quente e o seco são movimentos direcionais. Espacialmente, eu entendo a diferença porque um sobe e outro desce. Mas, tirando a ideia de subida e descida, ou frente, trás, ou dentro, fora, que é uma ideia espacial, é uma mesma linha direcionada, certo? Então, eles se anulam fase. E aí, o úmido e o seco, que são movimentos transicionais, então quer dizer, o seco ele empurra para o movimento direcional do quente, o úmido empurra para o movimento direcional do frio. Então, são fases de transição, né? Não tem um movimento espacial, de subida, descida, etc e tal. E aí, o que acontece quando a gente encontra planeta com signo que anula a fase, como é que funciona? Vai por gente. Então, a gente vê isso, por exemplo, na constelação, como um movimento que deveria, por exemplo, se é quente, o movimento deveria direcionar para o masculino. E ele vai para o feminino. Por isso, Escorpião é regido por Marte e por Plutão. Marte é o masculino, Plutão é o feminino. Por isso que pessoas têm, às vezes, a referência do masculino na mulher. Ah, que legal. Uau. Tudo a ver, velho. Mas Entendeu? entendi. Bom. É muito legal, Nossa. né? É muito legal. Mas a 4 representa a família. Casa tem Escorpião na 7. Meu marido é escorpiano. Leão rege o coração. Meu marido faleceu de infarto. Isso tem algo a ver sobre o que ocorre? Desculpa tantas perguntas. Então, deixa eu ir por partes. A casa 4 representa a família. A casa tem escorpião na casa 7. Se ela tem escorpião na 7, quem está na 4 é anterior escorpião e leão. Então, o leão está na 4, é isso. Meu marido é escorpiano, que bate, o sol dele bate na sua casa 7. Leão rege o coração e meu marido faleceu de infarto. Não faria essa relação sem ver a sinastria. Porque a gente, apesar do sol dele ser regente de leão, né? Então, é regente de leão, está em escorpião e bate na sua casa 7, a minha fala para você seria: o que é que a morte de infarto do seu marido trouxe de ressonância com a sua história? Principalmente com o pai? Principalmente com não falaria com o pai, principalmente figura de autoridade. Com relação ao destino do pai, por conta de seu sol dele batendo na 7 dela. Não entendi. Mas aí seria tipo... é porque o sol fala de ordem. Então, a gente está falando da ordem em relação ao masculino. Então, qual foi o destino desse pai ou da família do pai
Assim, que tem ressonância talvez com esse marido e que acordou uma história dela, isso, entendeu? sim. Falaria Uhum. assim. Mas tem que ver outros aspectos do mapa, tem que saber se esse sol tem aspecto, porque às vezes se esse sol tiver aspecto com a casa 4, aí a gente pode pensar na questão do passado, então é um aspecto com o planeta pessoal, social, transgeracional, entendeu? Então tem detalhes que a gente tem que olhar. Meu Deus do céu, isso é uma outra astrologia. Eu tenho um aluno muito querido, Glauco, ele é astrólogo também, formado na Regulus, eu acho. E ele é psicólogo. E ele fala isso todo dia. Nossa, Luana, é outra astrologia. Ai, minha cabeça está explodindo. Ai, meu Deus. Ele é ascendente em touro, com um monte de planeta em aquário. Ele tá adorando, né? Tá adorando. Mas é tenso para ele. É muito legal. Era muito Eu queria um trem que sobe aqui. E Ubi, me conta um pouquinho sobre você e a sua história com a constelação. Por que você ficou curioso? Por que você se interessou em relação à astrologia com a constelação? O que te fez falta que fez você procurar essas informações? seguinte, né? Sou casado com uma psicóloga que formou no IDESB e que segue essa linha sistêmica na terapia. Então a gente sempre está batendo papo, a gente sempre está linkando a astrologia com constelação. A gente sempre está trocando ideia de casos, de clientes dela, tal. E eu, quando trago um cliente meu, eu falo, pô, como é que faz? A pessoa falou isso na história de vida dela com a mãe, com a avó, como é que eu lido com essa criatura numa consulta? Então, é uma sensação de que, cara, preciso de mais. Precisa. Eu acho que surge isso bastante. Até quem tiver aí, se quiser falar, né? Eu acho que faz muita falta a questão da orientação, assim, do olhar para a solução, né? E o sistêmico traz isso, né? Exato, é isso aí. Porque eu ficava, né, eu gosto de psicologia, né? Comecei antes da psicologia anotando sonho e mergulhando em um. Então, assim, isso me ajuda muito nas consultas para trabalhar. Mas tem coisas, cara, que se eu não soubesse, graças à minha esposa, graças, né, aos livros e aos cursos do IDESI que eu também já fiz, não de constelação, eu fiz outros lá que o IDESI faz online. Cara, eu não ia ajudar meu cliente de um jeito que ele estava demandando de mim. E eu ia muito frustrado de uma consulta, e como eu saio, eu falo, porra, cara, o que eu faço, né? Quando eu pergunto para a Cris, e aí, chegou um caso assim. Tá, astrologicamente, sei, vejo isso, mas como é que eu oriento ali para pelo menos a pessoa ter um norte de como ela lidar com essa parada de forma sistêmica? Então, E isso é uma dinâmica não só da astrologia, né, mas da psicologia também. Muita gente está buscando um a mais. E eu vou te falar, Plutão é a essência, né? E é o movimento da vida, do espírito. sim. E aí, o que eu percebo que é muito legal, o Gregório fala nesse livro que eu falei para você. Ele comenta que tem 3 palcos. O primeiro, que é o palco objetivo, que a gente vê as coisas na prática, na vida. O segundo, que é o palco do subjetivo, que é o palco do psíquico, que trabalha na psicologia. Então, a gente entende as nossas crenças, nossos comportamentos, avalia a nossa percepção. E o terceiro, que é o palco da astrologia. E aí Gente, ele comenta que o palco da astrologia é o mesmo palco da constelação, mas é o palco da vibração. perfeito. Interessante. Então, assim, Porque o que acontece é vibração primeiro, a partir do estado vibratório se forma o estado psíquico, as crenças, a subjetividade, a percepção, o jeito de perceber a vida, e depois se forma o campo físico, né? Então a gente está procurando esse palco. né? Agora, duas coisas. Então, primeiro é uma necessidade de, cara, tá chato. Eu quero mais, eu quero aprofundar mais, eu quero, assim.
Dá o efeito? Dá. A pessoa sai da consulta mexida? Sai. É extremamente prazeroso, satisfatório para mim? Sim. Mas eu tô sentindo uma necessidade de algo a mais. E, cara, você, pelo que você está comentando, pelo que a gente tem conversado, pelo que eu vi nos módulos do seu curso, tanto o básico quanto o completo, falei, cara, isso aqui é sensacional. Agora, eu não entendi muitas coisas ali, eu não tinha entendido. Falei, gente, a Luana promete uma coisa aqui, fala esses termos, eu não faço a mínima ideia. Agora você está me dando, né, do sistema, da questão dos ciclos, né? Porra, agora está muito claro, está muito claro. Ah, fico tão feliz de saber disso, porque realmente é muito difícil explicar isso com objetividade, sabe? E eu acho que o grande lance é a gente entender que a astrologia é uma linguagem. Isso. E constelação familiar também é uma linguagem. E essa linguagem permite a gente a olhar a vida de maneira diferente, naturalmente conseguir reconhecer recursos para se comportar diante a vida de maneira diferente. Então, teve pessoa aí que falou, eu tô com muita dificuldade de fazer diferente. Por que a gente fica com dificuldade? Porque a gente não sabe aonde a gente está emaranhado. É com meu pai, com a minha mãe, é com o cachorrinho, é com o papagaio. Então, onde foi que o processo começou? Porque não é tão simples assim, eu vi minha mãe repetindo um comportamento X e aí eu repito. Não, a gente repete o que é inconsciente. Porque o consciente, a gente fica liberado. Então, a grande questão é essa, a gente não domina o inconsciente. E quando a gente vai pensar em leis sistêmicas e leis herméticas, a gente também não adianta sair estudando Caibalion se você não sabe leis sistêmicas, se você não domina o seu primitivo. O sistêmico, ele te ajuda a dominar o primitivo, que são suas relações iniciais com o seu pai, com sua mãe. Se você não tem isso bem resolvido, não adianta você tentar definir e implementar leis que são universais, entendeu? Como é que você vai desenvolver, por exemplo, um conhecimento de lei de vibração, de lei de correspondência, de lei de gênero, se você não sabe fazer o básico, feijão com arroz na sua casa, você não consegue. Então, isso é muito sério na nossa sociedade. A gente está tentando estudar uma coisa de cima para baixo. Verdade. Outro ponto que eu acho muito fiel e muito importante, tem um livro muito bom, que é o do André Barbeau, que eu esqueci o nome agora, mas uma hora eu passo aí para você. Mas um livro dele que ele fala que a gente perdeu a base da astrologia, que é a formação da linguagem, da natureza. Então, a gente caminha... Muitos de nós estudamos astrologia a partir da astrologia psicológica. Esse é o máximo que a gente vai. Então, a gente vai lá em elemento, aí a gente entende o fogo, o ar, a terra, a água. A gente não sabe explicar a constituição dos elementos. Como movimento dinâmico, força atuante. E o que é força atuante? Quando você vai ver constelação, é uma força, não é uma coisa que a pessoa... Como é que você explica a força da vida atuando? Como é que você explica uma mãe se afastando de uma criança? Isso. Aí chegamos no mais ou menos. O que é o mais, o que é o menos. Para quem não sabe, eu adoro a definição, adoro isso. Isso é ir para o mais, é um movimento de expansão no sentido de, cara, vou para a vida. Vou fazer o que eu nasci para fazer, vou dar vazão à minha alma, vou. E aí tem mais desafios, tem mais dinamismo, tem mais desconforto, tem mais problema, enfim, tudo mais. Mas isso é vida, isso é mais vida. O que é ir para o menos? Não, tá bom aqui, vou ficar aqui. Não... Morrendo, né? Exatamente. Já vai morrendo, vai esvaindo. Sim. Aí eu quero te perguntar, você acha que você já percebeu que as pessoas estão vivendo o seu mapa sempre, seja para o menos, seja para o mais? Ou você acha que as pessoas
algumas pessoas que chegam até você e falam, cara, essa pessoa não está vivendo o mapa dela. Eu acho que o mapa é um decreto. Você não escolhe. Não escolhe. Ele é. Você não escolhe não experienciar seu mapa. Ele vai atuar independente de você, igual a vida. A vida é força de vida. Então tem gente que tenta sabotar o próprio mapa, mas mas não consegue. Teve uma coisa engraçada que eu ri muito do Gregório uma vez, que a pessoa falou: ah, mas e se a pessoa tentar ponderar, né? O Ares tentar ponderar? Ele falou: oh, minha querida, se você conseguir fazer isso, eu não consigo. Porque na verdade é isso, né, cara? Você tem um decreto ali, decreto de movimentos da sua natureza, mecânicas da sua natureza. Você não deixa de ser um Áries e vira um Touro, não tem como isso. Agora, você sabe ou não trabalhar o seu mapa de maneira mais elevada. Mais ou ir para o menos, certo? Ou ir para mais ou para o menos. Né? E aí tem um outro ponto muito importante também, que é a concordância com o destino. Tem pessoas que nessa vida, decretadamente, elas não vão ser exteriorizantes, expressantes, crescentes, sabe? Aquela coisa que bomba no mundo. Talvez a vida dela inteira seja reflexiva. E aí, meu querido, não adianta você querer beber suco de laranja num copo que tem limão. Não adianta. Isso é discordar do destino. Então, o mapa é um decreto. Você concordar ou discordar dele é seu livre-arbítrio, mas ele vai atuar de qualquer jeito. Exatamente. E se você discorda, a atuação dele sai muito pior do que se você concorda e aprende com ele. Né? Exatamente. Isso é muito importante. Perfeito, perfeito. Uma pergunta interessante aqui. A sua sistêmica, então, é kármica? Não. Tem uma coisa muito diferente na dinâmica kármica e na dinâmica sistêmica. Quando a gente está falando de kármico, a gente está falando de vidas passadas. Quando a gente está falando de sistêmico, a gente está falando de relação com os vínculos da vida real e da vida real biográfica, também da vida dos antepassados e também da vida relacionada aos sistemas com as pessoas mortas. Tá tudo bem. O kármico, ele vai focar na vida passada. Não quer dizer que a constelação, por exemplo, você não possa trabalhar vidas passadas na constelação. É uma abordagem. Então, você pode usar o kármico com o sistêmico, entendeu? Mas o sistêmico é maior do que o kármico. Ele abrange mais. Ele abrange uma relação de abordagem com os sistemas, qualquer sistema que for. Então, se eu for usar, por exemplo, astrologia vocacional com abordagem sistêmica, pode. Se eu for usar astrologia sinastria com abordagem sistêmica, pode. Por quê? Porque é tudo sistema. Sistema combinando com sistema. A questão aqui do modo como as pessoas também trabalham a astrologia kármica é isso aí. Agora, eu vejo a questão do kármico, para mim sim, porque... Para mim, sim, né? A astrologia sistêmica vai ser kármica, porque o mapa é kármico, no sentido de que o que está ali, cara, cada posicionamento astrológico é reflexo de vidas passadas, mas talvez não mais do seu sistema, dos seus antepassados. Pode ser que você não pensou aquilo, mas seus antepassados, sim. Aí você vai ter uma lembrança, porra, cara, em outra vida, tal, acho que eu fiz isso. Pode ser nem você, pode ser ou... né, algum antepassado seu, mas há essa identificação. E essa identificação está tatuada ali no mapa. E quando a gente trabalha essas questões no presente, porque não adianta nada a gente, né, ficar nesse passado, porque o passado está aqui no presente das reencarnações passadas, então é crença minha, claro, então assim, cada um pensa como quiser. Então, quando a gente trabalha, né, o nosso mapa no presente, automaticamente, cara, a gente está trabalhando o sistema,
está trabalhando questões dos antepassados e, obviamente, está trabalhando questões kármicas. Está Tá tudo junto, bicho, está tudo. tudo junto. A Fernanda falou, meu Mercúrio em Aquário tá apaixonado. Eu também tenho Mercúrio em Aquário, Fernanda. Yubi, um ponto muito importante dentro disso é o seguinte, nós vivemos no espaço-tempo, um tempo muito diferente do tempo real, que é o tempo Kairos, né? Então, o tempo na Terra, ele é dividido. Então, a gente entende o que foi, por isso que tem os componentes no mapa que fazem um sistema se dividir no passado, presente e futuro. Mas a gente só compreende essa divisão quando a gente vai para o plano mental. Então, no plano mental, a gente tem conexão com o tempo Kairos. Por quê? Porque ele consegue entender que o tempo é um só. Não existe passado. Por exemplo, se você for ler kármico e tentar sugestionar, na outra vida você foi isso, isso e isso. Na outra vida são sugestões que você pode trazer. O que importa na real é o comportamento de agora que está sendo refletido desse passado. Isso. Então, dentro desse comportamento que se repete, o que eu tenho que aprender para que haja um novo resultado? Isso. É isso. Perfeito. Vamos a esse consenso. Porque, encaixando ainda nessa temática, minha esposa tem planetas na casa 12 e processos terapêuticos e tudo mais, a gente vê o quanto que a casa 12 realmente são paradas que vêm do sistema lá de antepassados mesmo, não é só pais, não, é muito, trabalha muito maior. Gente. Trabalha muita gente. Eu lembro eu tenho também regente na 12 e na 10, né? E quando eu fui fazer constelação uma vez, eu tinha uma dor no estômago muito grande de manhã, eu não conseguia comer. E aí eu fui fazer uma constelação, saiu tanta gente do corpo da minha representante, mas tanta gente, tanta. E eu não conhecia ninguém. Muita gente, assim, ó. Se eu não me engano, foram umas 15 pessoas que sentaram. E a minha representante tremia e saía corpo, saía corpo, saía corpo. Depois daquela sessão, eu passei a comer de manhã. Você tem noção? Eu não conseguia comer. Meu estômago ficava embrulhadíssimo. É impressionante, né? O que o nosso corpo é capaz de refletir, de manifestar. É impressionante. Não é? E agora eu perdi o que você estava falando. Da casa 12. Da casa 12. O grande lance da casa 12 é que ela é representada pelas impressões, percepções e sensações que a gente tem, que não se afinam com a realidade. Então, a casa 12 ela é o passado através do eu. Ou seja, tudo que vem do passado e que se manifesta através de mim. Em sensação, em impressão, em percepção. Então, eu percebo a realidade todinha através do passado, das memórias, da narrativa, não sei o quê. E aí, quantas mulheres e pessoas pegaram essa casa 12 e botaram as loucas, né, no hospício. Por isso que vai pro hospital, prisão e não sei o quê, porque é loucura, né? Na cabeça da gente, essas percepções e impressões naquela época não tinha conserto. Então, qual que era o conserto? Ela é louca. Queima na fogueira também. Eu tenho Júpiter em Capricórnio também, é outro posicionamento semelhante que a gente tem. Seu ascendente está em qual grau, Luana? 14. Nossa, quase igual o meu também. Caraca. Não é à toa que a gente ressoa, né, Yubi? Impressionante. E eu tô vendo aqui, cara, que você tá fazendo esse trabalho, né? Você falou, porra, velho, foi muito tempo, né? E aquela angústia de, putz, e o tempo de traduzir isso, de praticar, de ensinar tudo isso que você está descobrindo, que você vem pesquisando, vem experimentando. E traduzindo em palavras, você até falou, pô, como é que eu traduzo isso de uma maneira que as pessoas entendam, que seja, né, agradável. Eu tô vendo você vivenciando lindamente aí seu nó do sul, em Sagitário, Urano, né? E com a Lua lá e com o nó do norte. E sabe o que eu faço? Meu Saturno tá ali por volta de 14 graus em Gêmeos.
Olha que massa! com a sua, Opondo minha quase lua, em conjunção com o seu nodo norte. trazendo o sol para isso. É você que tá puxando um papo, né? E eu sou uma pessoa que eu preciso muito do outro puxar papo. Eu preciso muito, por exemplo, eu acordo de manhã, eu vou ver os stories das pessoas para ter ideia e para falar. Entendeu? Eu não sou uma pessoa tipo, acordei criativa, ó, que legal. Um papo faz nossa, eu rendo, entendeu? Mas se a pessoa não me estimular, eu fico na minha, na quietude, na observação. Entendi. Deixa eu só ver um negocinho aqui, Ubi, que perguntaram uma coisa, falaram, por que Júpiter na 12 tem pessoas influentes como inimigos ocultos? Presta atenção, gente. A casa 12, ela vai falar sobre aquilo que é aprisionado em nós. Então, se pessoas poderosas estão chegando na sua vida, o que elas querem te ensinar que você não permite viver? Ah, são pessoas influentes. Tá, mas você é influente também. Você gostaria de ser influente, não é? Por quê? Né? Agora vamos ver aqui rapidinho. O sistema que a Luana utiliza é dos signos inteiros? Não, Fernanda, eu uso o sistema. Como é que é o nome do sistema de casa que todo mundo usa? Topocêntrico? É isso? Clássicos. Não? É o sistema usado nos programas, no Pegasus, e eu não me conecto com essas questões de sistema. Mas é o programa. Acho muito detalhe desnecessário que só atrapalha. Camila, beijo. Camilinha, amada, velho. Ah, que legal. Eu adoro os lives dela também. Ô, ser generoso, né? Ele é sensacional. Luana e eu temos os mesmos nodos, amei. Saturno na 10. Teve mais coisa aí, Rubi, que você viu, que você achou legal? Tipo, para sabotar o mapa, usa o próprio mapa. Muito bom. Ai, meu Deus. Gente, vivam independente do trauma, substituam essas vivências por novas memórias. Exatamente. Ah, Carol, minha aluna, falou, o livro do Barbot é o Universo Astrológico dos Quatro Elementos, traduzido pela Celisa Beranger no Espaço Céu, tá? Só tem lá. E na Gaia, eu acho. Muito sofrimento com pai e mãe. Acho que amo porque tem Saturno, Netuno, Urano na 8. É isso. Então, é isso, meu querido. Ai, conversamos, né? Oh, 1h30 já, cara. Foi isso, né, Yubi? Mas vencemos. Eu queria depois fazer uma live com vocês, se o pessoal quiser e topar, né? Gostar. Parece que o pessoal ficou, né? Estabilizou, deu umas 24 pessoas, ficou aí. Sim, tá. Porque tem uma profunda isso aqui, cara. Né? E a maioria não aguenta isso aqui, não, porque tem gente Fala mais, tá bom? Gente, são 10h30 da noite. O Yuki tem filho, eu também. A vida é uma loucura, né? Não? Mas eu quero conversar com você depois lá no meu, pra gente falar sobre astrologia, numerologia e tarô. E eu acho que é uma coisa de entender melhor como é que você entrou nesse caminho ocultista e como é que você lida com tantas ferramentas, né? Porque é uma multipotencialidade, né? Sim, o tarô eu parei. Vai fazer 3 anos eu parei. Eu continuo ensinando, mas eu parei de atender com tarô. Teve algumas pessoas que eu conheço que pararam de atender com tarô. Qual foi a sua realidade? Por que você parou? Encheu o saco das perguntas, tudo a pessoa vai ficar comigo, sabe? A maioria é relacionamento, as pessoas no relacionamento bosta, tóxico, e continuando ali. E teve um caso emblemático, eu fiquei acompanhando uma cliente, 3 em 3 meses, julgando o tempo de Afrodite, que é de relacionamento, né? E aí, até ela casar, eu sempre falo, ó, esse mês, esse trimestre tá bom, avança mais, isso aqui não pressiona não, tal. Casou, fui padrinho e, claro, separou depois de um tempo. Ou seja, ali eu tinha que ser tarólogo. Ou seja, se a pessoa me pergunta se vai dar bom, se vai dar ruim, né? Eu tenho que falar o que vai dar bom, o que vai dar ruim. Mas aquilo estava angustiando minha alma. Claro. Nas relações bostas, em vez de se procurar se conhecer para parar de repetir essa porra desses padrões,
continuava, né? Eu falava, não aguento mais isso, não aguento mesmo. Eu vou ter que me aprofundar na numerologia e astrologia. Foi a melhor coisa que eu fiz. Eu também vejo muita gente que trabalha com tarô bem chateado com esse caminho. E é um caminho mesmo de meio, né? A grande quantidade de pessoas ainda procura essas ferramentas para dominar seus próprios destinos, né? Tipo, fala para mim o que vai ser da minha vida, E né? tem que fazer, tal. Agora, e olha, um aluno meu me deu uma frase que eu falei, nossa, é isso. O tarô é o cassino do esoterismo. É vício. As pessoas mais viciadas estão procurando tarô e fica nesse vício de vida, É isso. um monte de coisa. Então, assim, aí encheu meu saco. Eu ia arrastando corrente quando chegava cliente de tarô. Eu falei, não tá legal isso não. E teve uma menina aqui que falou sobre a questão de... Falou assim que você acerta no tarô. O que você tem para dizer sobre isso? Sobre De futebol? acertar. De futebol? Sobre acertar o tarô. Acertar o tarô? Como assim? Você acerta no jogo do tarô. Ué, cara, é só estudar, velho. Não tem evidência, não tem dom, não tem porra nenhuma, não. É só estudar. Se você estudar e praticar, qualquer um vai acertar. O profissional competente vai acertar, não tem como. Tá ali. Por que você acha que a gente acerta? Aceita? Não, por que você acha que os tarólogos acertam na previsão? Porque a maioria das pessoas vão continuar do mesmo jeito, não vão usar o livre-arbítrio para mudar a porra dos padrões deles. Ou seja, o nosso trabalho contribui com zero, né? É, exatamente. Uma pessoa aprisionada, porra, obrigado, mano. Era isso, por isso. Essa é a causa que eu tava lá, né? As pessoas aprisionadas nos padrões, continuando com esse vício delas, jogando tarô para elas. Eu falei, bicho. Não, obrigado. Não quero fazer isso pelas pessoas, não mesmo. Quero ajudar as pessoas a libertar, a enxergar os padrões delas, se libertarem, não manter. Totalmente. Mas e eu vou fazer merchan rapidinho, só para o pessoal que está perguntando. vou te perguntar, porque a minha pergunta é em cima do Merchan. Você tem o curso de módulo básico. Esse módulo básico é essencial do astrologia sistêmica ou tipo uns módulozinho antes ou não? Então, na verdade, eu fiz o seguinte: como o curso de astrologia sistêmica ele tem 8 módulos, as pessoas que já fizeram curso de astrologia tendem a meio rechaçar, porque, puta, de novo, estudar desse tanto, né? Só que não tem como você entrar em contato com esse conteúdo se não entrar com ele totalmente, né? Então, o que eu fiz foi pegar um módulo desse curso, que chama Signos na Visão Sistêmica, para dar uma degustação para quem ainda está em dúvida. Então, é um valor mais acessível e inicial para as pessoas verem a real mudança que causa esse curso. Isso. E aí, o curso de astrologia sistêmica, ele está à venda no site. São aulas gravadas e as aulas são gravadas, mas nós temos aulas 2 vezes por mês, prática e de dúvida. E são aulas rotativas, porque eu vou pelos temas, aí termina, eu começo de novo. Então, quem começar em qualquer momento pode continuar assistindo, sabe? E como a grande parte das pessoas que entram nesse curso já conhecem astrologia, já conhecem um pouco de constelação, eu não fico naquele beabado que é astrologia e tal, e tal, tal. Eu só faço as ressignificações dos conceitos, né? Então, eu pego muito pesado nessa questão do início da constituição da linguagem. Então, o estudo das qualidades primordiais está bem profundo nesse curso de signos na visão sistêmica. Assim. Ele está bem legal, bem profundo. Para quem quer só ressignificar essa parte, vale a pena. E aí, depois, no curso mesmo completo, eu ensino sistemas, eu ensino a leitura de planeta no signo, então a fórmula para unir, né, planeta e signo, planeta na casa, regente, em aspecto, etc. Ciclos, tem módulo de constelação também, para ensinar a constelação na água, de prática e ética, e aula de desordem, de emaranhamento, né, módulo dessas questões todas. Então, eu passeio muito nos conceitos
da astrologia, nos conceitos da constelação e também na prática desses dois. E no final do curso eu dou 5 meses de estágio para as pessoas estarem no grupo de prática, para verem constelação, irem aprendendo a trabalhar isso nos seus atendimentos. E é isso. tá lá no escola.tantoastral.com, aí é o curso, e tem lá a explicação dos módulos, bonitinho, o que tem cada um, o que o curso oferece, tem depoimento, cara, tá muito massa. Legal, Yubi, obrigada. Depois eu vou fazer esse, tô fazendo um consórcio para comprar um apartamento, mas eu vou ter que fazer esse curso também, não tem jeito. Faça, dá para a facilitação do pagamento tá bem legal, dá para fazer em boleto, dá para fazer em cartão de crédito, em até 18 vezes, então tá bem legal. A Maria Cris, onde? Ei, Lá no... Cris, tá boa. Eu vi que você mandou um beijo, ela foi minha colega de Gaia, de escola Gaia. Legal. Onde tá lá, vai ser online, né? 100% online. A inscrição tá no escola.tantoastral.com ou lá no meu Instagram, no @tantoastral na bio, você também acha todas as informações. Tá? Bora, Camila, vamos fazer junto então, vamos lá. Bora, Camilinha, quero te ver na sala de aula. Então tá bom. Luana, Então é isso, meu amigo. Obrigado demais. Beijo muito grande, que Deus conserve a sua generosidade, a sua alegria, a sua competência, que você siga a sua jornada com sucesso, você merece. E muito, muito obrigada por me inspirar, por abrir portas para mim com Ascendente Áries. E conta comigo, nós estamos juntos. Você merece. A leitura de ausência dos planetas. Isso aí só no curso, para eu te explicar. Então é isso, gente. Boa noite, beijo. Beijão. Fiquem com Deus. Tchau, Yubi. Obrigada. Eu que agradeço.